Olá, pessoal que acompanha o Em Cartaz, o programa da arte, da cultura e do bom entretenimento, entretenimento de qualidade. Estamos no ar aqui pela TV Aberta São Paulo, pela Claro, pela Vivo e para todo o território nacional também pela Claro, pela Vivo, pela Sky, através da TV Com Brasil. Mas tem também as nossas redes sociais, o Instagram, o Facebook, o YouTube. Lá no YouTube ficam guardadas todas as entrevistas que a gente faz aqui no nosso humilde programinha. É isso, todos a postos. Podemos começar. O Em Cartaz está no ar. O medo, aquela sensação angustiante que nos paralisa, o medo que também nos impulsiona para novos caminhos. Vamos falar do medo aqui com o André Curti. Tudo bom, André? Prazer estar Beleza? aqui. Acabou de chegar. Acabei de chegar. Tá com as malas lá fora? Exatamente. Vim direto do aeroporto. Direto do aeroporto. Dosadê é o nome da companhia, Dosadê. Qual seria a tradução legal disso? Então, o dosador ele não tem uma tradução literal, porque ele é um jogo de palavras em francês, né? O dosador seria quase, se a gente fizer uma tradução literal, seria de costas a dois. De costas a dois. É como uma situação piramidal, né? Se um sai, o outro cai. Então tem essa relação desse duo, né? Porque na verdade eu criei essa companhia... Uma espécie de apoio também. Exatamente. Né? Eu criei essa companhia com o Arthur. Lá na França? Lá na França, há 26 anos. Aliás, ontem fez 26 anos que a companhia surgiu. Criamos a companhia em Paris. E então é isso, somos nós dois. Você é paulistano? Sou paulistano. O Arthur Luanda Ribeiro também? O Arthur ele é angolano. Angolano, mas radicado no Brasil desde pequeno, 5 anos de idade ele veio para o Rio. Vocês começaram a trabalhar aqui em São Paulo? Não, a gente se encontrou em Paris. Se encontraram lá. Na verdade a gente se encontrou num festival de dança em que ele estava numa companhia e eu estava em outra. E a gente se conheceu, ficamos amigos e a gente resolveu começar uma pesquisa em cima de um teatro sem palavras. Vocês perceberam que havia uma afinidade? Completamente. E aí a gente começou a nossa primeira pesquisa, foi em cima do Esperando Godot, do Beckett, sem palavras. Que foi o carro-chefe da companhia, e rodamos o mundo, fizemos mais de 50 países, e continuamos nessa mesma pesquisa, né, desse teatro sem o apoio no texto, mas com uma dramaturgia teatral bastante... Quer dizer, existe uma dramaturgia, só que ela não é falada. Exatamente. Ela é encenada, quer dizer, é o corpo do ator. Exatamente. Nesse espetáculo, especificamente, no Enquanto Você Voava, Eu Criava Raízes, a gente se afastou um pouquinho dessa dramaturgia teatral, a gente foi mais para a imagem. Ele é um espetáculo muito mais imagético, muito mais... eu acho que o espectador ele constrói a sua própria história, porque realmente são imagens, né? É uma fusão de teatro, cinema, dança, música. E aí vocês ficaram na França durante muito tempo? Ficamos. Eu fiquei 30 anos na França, o Arthur ficou 25. E isso, ficamos estabelecidos, até que a gente resolveu, no momento dado, voltar para o Brasil para criar um espaço aqui. Então a gente comprou esse casarão no Rio de Janeiro. Em Santa Teresa. Em Santa Teresa, que a gente está em reforma há 10 anos. Não acaba nunca mais e nunca vai acabar. E é isso, e esse espaço fez a gente voltar para o Brasil. Eu acho que foi uma maneira da gente chegar aqui, de construir um espaço, de abrir um espaço também com intercâmbio com a França, trazer companhias de lá, trazer professores de lá, enfim. A nossa ideia é a gente realmente fazer um centro de pesquisa entre o Brasil e a França. Quer dizer, vocês criaram uma série de relações da França, claro, durante 25 anos, 30 anos, né? E continuamos, né? Na verdade, está tudo lá ainda. Está tudo lá. A gente tem um espaço também em Paris, onde a gente tem nossos cenários todos, enfim. E vamos sempre em turnê para lá. E a ideia é continuar fazendo isso. A ideia é continuar. Intercâmbio mesmo, né? Ir para lá e trazer gente de lá para cá. Exatamente. Legal. Então, Enquanto Você Voava, Eu Criava Raízes, que é o espetáculo que vocês estão fazendo agora, terceira temporada, lá no Teatro Vivo. Isso. Né? Esse espetáculo começou antes da pandemia, então, né? Não, esse espetáculo ele foi criado durante a pandemia. A gente estreou em agosto de 22. Ele foi um processo de 2 anos, justamente durante a pandemia. A nossa sorte é que a gente tem esse espaço e que a gente tem um teatro dentro de casa, então a gente tinha luz, o cenário foi construído lá e a gente ficou nesses 2 anos pesquisando sobre isso. Sobre esse tema que era o medo. A princípio era o medo.
Eu acho que depois a gente se afastou bastante do medo. Eu acho que a gente foi um espetáculo que foi levando a gente muito mais para o amor. Eu acho que hoje em dia eu gosto de dizer que esse espetáculo ele fala do amor. Do amor. Do amor, do estar ali para o outro, do ajudar o outro, do criar braços longos para tirar o outro do abismo, enfim. Mas a gente fala de abismo, a gente fala do abismo de cada um. Tá. Agora, aí, no caso de vocês não usam a palavra, né? Então, quer dizer, vocês elegem uma temática ou um assunto para tratar, ou vários dentro do mesmo espetáculo, sei lá como for, e aí começa um exercício de como transportar aquilo, quer dizer, como dar corpo a essa ideia. Exatamente. A gente sempre tem uma coisa que a gente chama de palavra-flecha, que é palavra-flecha. O que vai nos mover nessa criação. Então, são sempre temas bons, imigração, loucura, né? E esse a gente partiu do medo. Mas, como eu já disse... Depois derivou para outra coisa. Porque foram 2 anos de pesquisa, foi muito intenso, foi um trabalho que levou a gente para muitos abismos. Né? Fora a loucura que a gente estava vivendo no mundo, né? E no Brasil principalmente, né? Naquela loucura que a gente viveu durante a pandemia, a gente entrou em contato com uma coisa muito forte. E eu acho que esse espetáculo, ele é um sonho. Eu acho que o sonho ele leva a gente para o inconsciente, né? Um caminho para o inconsciente. E eu acho que Enquanto Você Voava, Eu Criava Raízes é um espetáculo que leva o espectador para o inconsciente e realmente no tempo de um sonho. Ele é um espetáculo curto, ele tem 55 minutos e eu acho que é uma experiência sensorial para o espectador, realmente. Agora, nesse processo, vocês se autodirigem, né? Sim. Você e o Arthur Luanda, né? Você se autodirige. Agora estou vendo aqui, vocês têm uma música, por exemplo, do Federico Pupi. Sim. Acho que nesse processo a música deve ter um papel preponderante. Né? E ela é construída conforme o processo vai andando? Como é que é? Normalmente a gente sempre tem um músico que acompanha a gente desde o começo da criação. Né? Federico Pupi, que aliás está fazendo um trabalho magnífico no Ficções. Sim, com a Vera. Da Vera Holtz, né? Maravilhoso. Maravilhoso. A gente sempre tem um músico que acompanha a gente. Nesse caso, desse espetáculo, foi um pouco complicado porque tinha pandemia, a gente não podia... A gente ficou, aliás, muito tempo isolado, eu e Arthur. Só os dois. Né? Assim, tinha horas que a gente dizia, meu Deus, a gente vai enlouquecer, que espetáculo é esse que a gente está criando? Não tem ninguém que passa aqui para dizer assim, gente, vocês estão loucos, o que vocês estão criando? Mas o Pupi, ele apareceu mais para o final, nos 3 últimos meses, mas foi fundamental. Quer dizer, vocês já tinham uma coisa mais ou menos... A gente já tinha a coisa desenhada, mas eu acho que a música ela também levou a gente para outros estímulo, lugares, né? Também, com certeza. É um personagem a música. É um personagem, exatamente. Assim como a luz e assim como as imagens também que foram feitas também. Vocês têm projeções? Tem projeções. Tem projeções durante o espetáculo. Durante o espetáculo. Né? Quer dizer, tudo isso são estímulos que vão complementando, que vão, né, interagindo, vamos dizer, com a ação. É realmente um espetáculo de teatro, dança, cinema e música. Realmente é uma fusão dessas linguagens todas. Por isso que eu digo que é uma experiência sensorial. Sensorial, né? Agora, você acha, vamos dizer, que leva, vamos dizer, o público, como qualquer espetáculo de teatral, mas acho que nesse caso mais, leva o público a ter suas interpretações, né, daquilo que você está vendo, né? Exatamente. Eu acho que... O público não está sendo conduzido por um texto e vai entendendo a historinha, não. Ele vai criando uma história. E é engraçado, né? Porque eu sempre gosto de sair rápido para conversar com o público depois do espetáculo. E são muitos relatos de muitas histórias diferentes que cada um cria na sua cabeça, né? Então que de repente dispara coisas. É rico você ver que uma pessoa construiu essa história, o outro construiu essa história. Mas tem sempre alguma coisa que mexe ali que é um pouco... Todo mundo diz, não sei aonde eu fui tocado, mas eu fui tocado de uma maneira muito forte. Alguma coisa pega. Que eu acho que é isso do inconsciente. Agora, vocês quando criaram, vocês têm a sua historinha na criação do espetáculo. Sim, né? sim. Evidente. Temos. Temos todo um trajeto interno, mas que a gente nem revela. Nem revela. Porque, enfim... É como na dança, por exemplo, né? A bailarina está lá, mas ela tem uma dramaturgia interior dela ao fazer aqueles movimentos. Né? Quem está assistindo pode criar outra coisa. Exatamente. Né?
É riqueza, né? É uma riqueza isso. É lindo isso, é lindo poder dar essa liberdade para o público dele construir a sua própria história. A gente tem umas fotos aí, nós estamos falando do Enquanto Você Voava, Eu Criava Raízes. Esse título já é instigante por si. Já é. Ele já foi muito instigante, porque foi a primeira coisa que surgiu. Foi o título. Enquanto Você Voava, Eu Criava Raízes, e esse poema, ele virou um mantra nosso na criação. Enquanto Você Voava, Eu Criava Raízes, e tudo que a gente ia construindo, a gente ia um pouco em cima desse mantra. Desse nosso, mantra, né? Quer dizer, enquanto você vai, eu estou me aprofundando cada vez mais, né? Ali Ou o quanto a gente precisa criar raízes para poder voar, justamente. Poder voar, né? Enfim, são Cadê milhões as de fotos? leituras. Vamos ver as fotos ali. Enquanto você voava, eu criava raízes. Eu não sei se isso está na sequência do espetáculo ou não. O que é esse A gente tem um círculo? dispositivo cenográfico muito interessante. Que a gente chama um pouco de portal. É como se fosse um portal. Né? Na verdade, é um portal. Tudo se passa atrás dessa roda, né? Essa roda. A gente está o tempo inteiro ali atrás. Mais fotos, vamos ver. Olha que bonito. Esse círculo está aí, está dentro do portal, vamos dizer assim? Ou não? Esse é o único momento do espetáculo que a gente está na frente do portal. Né? Tá. É o único momento que tem essa projeção que a gente vem para frente, mas senão a gente está sempre atrás. Isso é uma projeção, pensei que fosse as luzes é uma projeção. É uma projeção. Olha que lindo isso aí. Você está espelhado ali ou é uma projeção também? Não, sou eu e o Arthur. Eu estou embaixo, o Arthur está em cima. Olha que barato. Peraí, mas volta lá naquela foto, cara. Eu não estou entendendo essa foto aí. Mas é porque as pessoas não entendem muito bem. Mas é isso, na verdade eu estou como se eu fosse a sombra dele, né? E a gente tem uma cena inteira que eu acompanho os passos dele. Mas ele está de ponta cabeça ali? Não, eu estou de ponta cabeça. Você está de ponta cabeça? Você, então, está de ponta cabeça. Eu estou de ponta cabeça com as pernas para cima e ele está em cima. Porque o palco é elevado, né? Ele tem 2 metros de altura. Tá. Desculpa a ignorância aqui do macaco. Não, volta lá. Essa foto... Desculpa a ignorância do macaco, mas ele está... Como é que ele está preso ali? Como é que é isso? Explica isso aí. Vou te explicar. Ele estava, imagina um palco de 2 metros, né? Ele está aqui em cima e eu estou no chão. Você está no chão. Com as pernas levantadas. Seguindo. Você está pendurado. Não, tô no chão, mas enfim, com as pernas para cima. E os movimentos são seguindo iguais. Os movimentos deles, são iguais. Olha só, que barato. Agora sim, agora vamos para outra foto. Essa cena se chama O Espelho da Alma. Espelho da Alma. Agora eu já entendi. Vamos para outra foto, então. Ele e você, né? Mais foto. Olha, que bárbaro. Que bárbaro. Vocês estão atrás de um painel transparente, translúcido, não é? A gente está vendo tudo isso aí, mas quer dizer, tem uma música que está sublinhando cada cena, né? Acompanhando cada cena. Tem uma música do começo ao fim do espetáculo. Esse efeito do portal é lindo, né? É lindo. E é realmente como se fosse um portal, como se você tivesse... Pra gente, a ideia foi essa, realmente de um portal. Adentrando, né? Uma nova experiência, um novo nível de consciência, alguma coisa assim. Exatamente. Né?
Vocês estão na terceira temporada aqui. Terceira temporada em São Paulo. Já fizeram lá no Rio também. Já fizemos no Rio 3 também. Levaram para a França ou ainda não? Já levamos para a França. Já rodou com esse espetáculo. Já. Ele está com uma vida linda aí. Eu estou vendo aqui que vocês foram indicados ao Prêmio Shell, vocês Gran Rio, em várias categorias, iluminação, cenário, figurino, melhor espetáculo, direção, música. É um espetáculo que já tem uma consistência, né? Que já tem uma pegada. E a questão, por exemplo, ainda sobre a construção do espetáculo, porque é muito intrigante isso, né? Quer dizer, você não ter... Muitas vezes, vamos dizer, você vai começar um espetáculo, a primeira coisa que você faz é você entrega o texto para as pessoas, né? Sim. Para o cara que vai fazer a música, o cara que vai fazer a luz, não sei o quê, o cara lê o texto. Nesse caso já não, né? Completamente diferente, é um processo... Difícil no sentido que você chega na sala de ensaio no primeiro dia e você está com uma folha em branco. Literalmente. Uma folha em branco e uma palavra-chave, uma palavra flecha que a gente chama. Então por isso que nosso tempo de pesquisas, eles são longos, né? 1 ano, 2 anos. Esse foi 2 anos por causa da pandemia, mas normalmente a gente cria em 1 ano. Porque você tem que criar uma sintonia entre todas essas pessoas. E muitas vezes, os espetáculos precedentes, por exemplo, às vezes a gente até escrevia um pouco antes o roteiro de ideias, assim, o que era também difícil, porque eu tinha que transpor em gesto o que eu tinha escrito, né? Às vezes é bastante complicado, porque uma coisa é você escrever, outra coisa é você... Sim, Mas esse espetáculo não, esse espetáculo era uma página em branco mesmo. Era, vamos falar do medo, temos esse portal. E essa coisa de escrever antecipadamente, quer dizer, na hora que você vai fazer para valer, de repente você deriva para outras coisas. Com certeza. Foge daquilo que você inicialmente estava pensando. Exatamente. Né? Então, é uma coisa muito... vocês estão lá no Teatro Vivo, que fica lá na Shukri Zaidan, né? Shukri Zaidan. Que dias que é? Sexta e sábado às 8, domingo às 6 da tarde. Vocês prorrogaram a temporada? Prorrogamos até dia 28 de julho. Até dia 28 de julho. Sexta e sábado às 8 da noite, domingo às 6 da tarde, Teatro Vivo, até dia 28 de julho. Avenida Doutor Shukri Zaidan, 2460, pertinho ali do Shopping Morumbi. Legal. Parabéns pelo trabalho. Obrigado. Puxa vida, que trabalho lindíssimo esse, André. Muito obrigado. Arthur, tá bom. Muito obrigado. Mais sucesso para vocês. Obrigado. Vamos lá. Deixa eu ver. Agora é hora da nossa dica de filme. A Sandra Vastano, que está quietinha ali no canto, separou um trailer aí para a gente ver. O que será que ela escolheu? I just want you to know one thing. I'm not a monster. I need you to be precise. Tell me everything. Yes. I don't know what happened. I think he fell off that 3rd floor. The window's open. The autopsy report is inconclusive. An accidental fall is going to be hard for us to defend. That's why there's an investigation for a more suspicious death. Because you were the only person there. And of course, you're his wife. Stop. I did not kill him. That's not the point. You had a fight the day before he died. You need to start seeing yourself the way others are going to perceive you. Is there anything that would seem consistent with suicide? You have to tell them exactly like you remember it. You complain about the life that you chose. You're not a victim. Not at all. Be fair. I'm a man who's been cheated on. I can't stand anymore. I'm fighting. I'm innocent, you know that, right?
it's a lot more hot. Estão queimando aqui na frente da minha casa, bem aqui. waxay nuu saameeyeen abaartii oo kale biyo-la'aan ayaa nagu dhacday waxaan dareemay baahi iyo cabsi weyn. É chuva todo ano. São casas destelhadas todos os anos. Jer je sve bilo drugačije tada kad se desila ta poplava. Morali smo da se iselimo iz domova, da idemo u druge gradove. dadka weyn cimilada waxba ma aysan ka qaban. فلوس كتير لكن زمان لو كانوا عملوهم من بدري كانش يحتاج كل المبالغ دي. طبعا لو ما اتخذنا اجراءات لتغيير المناخ راح ندفع الثمن في المستقبل. Adultos, se vocês estão lembrando, vocês têm que cuidar das crianças. Se vocês continuarem queimando, a gente vai morrer nesse calor. Stop talking about and actually do it. Olha só, rituais psicomágicos, narrativas oníricas que vão revelando aos poucos as circunstâncias da morte de uma mulher. Vamos saber o que é isso aqui com a Andréa Tedesco! Olá, tudo bom? E com o Marcos Gomes, tudo bom? Tudo bem, tudo bom. Andréa, você sumiu, desapareceu, evaporou-se. Desapareci, não, tava aí, tava na vida. Tava na vida? Você veio aqui em 1860? Nossa, por aí. Sobreviventes, né? Sobreviventes, todos nós, né? Tudo que a gente andou vivendo aí nos últimos tempos. Quanta coisa aconteceu, né? Meu Deus do céu. Que bom que a gente está aqui, né? Marcos esteve aqui recentemente. Sim, um outro espetáculo chamado Humilhação. Humilhação. Ano passado, acho que foi. Comecinho do ano passado. Isso, a Andréa também fazia parte. Mas ela não veio. Não. Vim sozinho. Eu fazia parte do elenco e fazia a produção. Isso. Aí você está com esse espetáculo agora, vocês estão com esse espetáculo agora, que é o Catábase, olha essa palavra, Catábase em 5 sonhos. É claro que a gente vai ter que perguntar o que é Catábase. Sim. Eu nunca tinha ouvido falar dessa palavra. É uma palavra de origem grega, significa descida ao inferno ou descida ao mundo dos mortos. Descida ao mundo dos mortos, Isso. ou descida ao inferno. Isso. E, enfim, a peça faz uma proposta em torno dessa ideia de descer ao mundo dos mortos, de estar em companhia dos mortos. Em companhia dos mortos. De alguma maneira. A ideia a partir de... Então, a ideia partiu... essa pergunta é muito boa. A ideia partiu de um texto do Paul Preciado, que tem 2 perguntas que são como viver com os mortos, como viver com os animais. E esse texto do Preciado gerou alguns trabalhos meus, na verdade. Já é o meu, acho que o meu terceiro trabalho que eu trabalho com sonho. Em cima dessa... numa perspectiva de que através dos sonhos a gente ainda consegue falar com os animais, ainda consegue falar com os mortos, ainda consegue ter uma relação nesse âmbito dos sonhos, né? E aí também acabou gerando uma pesquisa minha de mestrado e essa peça. Então frutificou. Frutificou. Preciado, Paul Preciado. Fala um pouco de quem é essa pessoa. Bom, o Paul Preciado é um filósofo, né? E, enfim, ele também produz muitas produções de textos em crônica também, em outros formatos, mas ele é basicamente um filósofo. Ele tem um modo de escrever que eu gosto muito, porque ele tem um modo mais poético de escrever, ele brinca com utopias, né? Então eu brinco muito com a ideia de animalismo que ele usa, e que ele tem uma perspectiva muito utópica, né? Do que seria essa possibilidade de ultrapassar o que foi o humanismo, né? Com todas as nossas violências, genocídios e tudo mais. E ele consegue fazer isso de um modo fácil de entender, porque acho que muito poético. Ele aposta muito nessa questão, mais utópica mesmo, nessa característica mais utópica.
A Andréa te vendeu essa ideia, é isso? Eu acho que eu conheço a Andréa. Capturou. A gente já se conhece há muito tempo, né? Acho que faz uns 15 anos que a gente se conhece. E eu tenho acompanhado essa pesquisa da Andréa, que está ligada também acho que é uma postura de vida, né? Da forma como ela trabalha, e o veganismo, e uma pesquisa acadêmica também. E aí acompanhei também as questões que atravessam, pessoais que atravessam a peça, os lutos, as cinzas que também foram chegando até a Andréa, né, ao longo dessa jornada. E acho que a peça resume um pouco essa pesquisa, tanto individual e artística, quanto também essa experiência de vida que a Andréa foi atravessada nesses últimos anos, com uma sequência de lutos e tal, e que... Enfim, não é uma peça só sobre luto, né? Luto. Acho que tem também uma ideia de conviver com os mortos, não necessariamente pensando numa superação, mas de um estar junto, né? E aí, nesse sentido, a trajetória da Andréa, ela é uma síntese um pouco dessa ideia de estar junto. Agora, né? como é que isso é colocado em cena? Como é que isso aparece para o público? Tem uma historinha que liga? Como é que é a coisa? Não, tem uma parte de uma história que é pessoal minha, que é o que faz esse alinhavo, né? Que é o fato de eu herdar 4 urnas funerárias, sendo 2 delas de 2 pessoas que eu não conheci. E Você me herdou vejo essas 4 urnas? Me vejo, então, surpreendida, tendo que retornar para São Paulo de Curitiba, onde fui buscar as cinzas do meu tio. E as cinzas do meu tio eram, na verdade, tinha mais a da minha avó e de mais 2 pessoas que eu não conhecia. Que você não sabia quem era. E aí essa história toda traz à tona várias outras histórias de família, inclusive sobre a morte da minha avó, que vão sendo reveladas ao longo da peça a partir dessa ideia de alguém que tem uma conexão ou um olhar, enfim, para os mortos mesmo, né? Acho que é isso. Não sei se eu queria só complementar que... eu acho que a peça também ela é atravessada pelo circo e pela história da família da Andréa com o circo, né? Então, e a presença de uma certa presença artística, né, dentro da família que tá nela, tá no filho, mas também tá para trás, né? Na avó, que também fugiu do circo. Então essas histórias elas fugiu com o circo. Fugiu com o circo. Então, essas histórias também atravessam, né? A gente está contando um pouco a história desses lutos, mas também a história desses artistas. Né? Você vem de uma família circense? Sim. A minha família, talvez você conhecesse o Walter Stewart. Sim, claro. Sim, o Adriano, é todo mundo junto. Meu avô era Henrique Canales, enfim. E um dos primeiros circos a chegar no Brasil vindo da Europa, né? E que depois aí foi parar na TV Tupi e tudo mais. Meu pai trabalhou com meu avô ainda até os 18 anos de idade, fazendo número de palhaço na Tupi. Você chegou a ver isso? Meu pai só vi depois de mais velho, só. Eu tive a oportunidade de fazer uma vez com ele, no aniversário da minha sobrinha, da gente fazer um número juntos de palhaço. Foi essa oportunidade assim, que eu tive. Quer dizer, esse universo então também está presente na peça. Principalmente na encenação, né, Marcos? Também. Sim, a encenação a gente tenta trabalhar revelando todos os procedimentos e pensando um pouco no espetáculo do circo, com uma certa... a sua precariedade também na sua estrutura, né? Então a gente tenta brincar um pouco com isso e tentando criar alguns instantes assim de encantamento a partir de recursos muito simples, né? Então eu acho que essa também é uma questão que a encenação procurou, a partir da história da Andréa, trazer para a cena, né? Assim, pensar isso. Eu estou vendo aqui, vamos dizer, o espetáculo começa, vamos dizer, com você na rodoviária de Curitiba, tentando voltar para São Paulo, né, uma mala grande, repleta de fotos, documentos, cartas, família e 4 urnas funerárias. Aí começa o... esse é o começo da história que vai amarrar com a família. São muitas camadas, né? Tem também a parte da própria pesquisa, uma ideia de ritual também com essas cinzas em cena. Então tem várias camadas entre a narrativa e a performática que vão se misturando na estrutura da peça. Tem uma tentativa também de ter
a peça traz também alguma coisa que toca a ideia de uma relação interespecífica, entre espécies também, através de uma imagem de uma porca que aparece em sonhos. Então tem muita coisa, assim, né? Porque acabei descobrindo com essa mala, isso nem aparece na peça, mas que a origem do circo lá na Europa, aqui no Brasil era um circo-teatro, né? Lá na Europa era um circo equestre. E aí até uma das fotos que tem na peça é uma foto que tem a família inteira de circo e ainda tem um cachorro posando na foto. Então para mim que tenho essa questão, né, da nossa relação com outras espécies e tudo mais, como que a gente leva isso, como que a gente enxerga isso, como a gente se enxerga no mundo. Então, para mim, é uma descoberta importante. E isso está na peça também, de alguma maneira. Né? O circo europeu, russo, principalmente, né, daquela região Polônia, eram circos de animais, né, basicamente. E muito complicado, né? Porque hoje em dia a gente sabe, né, que submetidos a maus tratos, a treinamentos muito cruéis, né? E ainda tem, né? Apesar da legislação proibir, hoje em dia, né? É proibido, mas ainda assim tem muitas histórias de resgate e tudo mais. Então, justo eu que tenho esse cuidado, esse olhar para isso, descubro que, então, na minha família, óbvio, né? Ingenuidade minha, claro, né? É evidente que ia ter, né? Mas isso é outra história. Mas a porca talvez dialogue com isso. Dialogue com isso. O Catabas em 5 Sonhos, que está lá no Centro Cultural São Paulo, até o dia 14 de julho, quinta, sábado às 9, domingo às 8. A gente tem umas fotos aí, vamos dar uma olhada nas fotos? Aí é um momento urnas funerárias. Um momento urnas funerárias, né? Você está lá em Curitiba, voltando para São Paulo. Esse é bem esse momento. Você está com uma sacola ali na mão, né? São as sacolas que eu usei mesmo. Tá. O que mais? Aí a foto. Dá para ver o cachorrinho. Essa ali. Foto é da sua família? Uma foto verídica? Sim. Olha. Inclusive na foto está o Walter, o Adriano, meu pai, meu tio, a minha avó e esse cachorro nessa posição. O cachorro que ali é na frente, adorável, né, do lado do Adriano Stewart ali. É o Adriano. O Adriano do lado do cachorro, entre o cachorro e meu tio. Uma foto de família mesmo. Né? E circense mesmo. Aí todo mundo aí é família ou? Todo mundo aí é família. E é do circo. E é do circo, né? Devem ter acordado super cedo para fazer essa foto, para poder dar a luz certa, enfim. Aquelas grandes famílias circenses, né, que existiam. Acho que talvez ainda existam algumas. Eram muitas, né? Acho que no ramo ali da minha família tem os canais, o Stewart, acho que é Cardona também, que é junto, Schumann. Era uma misturada, assim. Tem um livro, né, da Funarte sobre isso, que é muito legal. Aí a minha avó e a gente escolheu por usar a estética do retroprojetor, não tem projeção mesmo, né, Marcos? A gente trabalha com esses recursos mais old school mesmo. Justamente por causa do circo. Você pode ver nessa foto que a minha avó, ela tá... O terreno ali é um terreno terra, né? Batida, né? Batidinha e tem um lençol atrás dela para ela fazer essa pose Hollywood com esse penhoar bonito, enfim, que a gente imagina que nem seja tão bonito assim. Mas que na foto ficou bom. E tem outra foto, não sei se ela tá aí, mas tem outra foto que nesse lençol dá para ver a lona do circo atrás, refletida. Aí é um dos rituais da peça, tem várias arrudas. São arrudas. Aí, a foto, aquela né? Tá. O que mais? Aí também... a foto. Uma criançada lá atrás, né? Sim, e todo mundo. O ritual com as arrudas. Ouvindo também, tem alguns documentos, né? Tem cartas que vêm para a cena, tem áudio de WhatsApp, alguns documentos que vêm para a cena. Essa hora cartas uma sequência... verídicas também? Ou cartas verídicas e os áudios também, Então, esses documentos também habitam a cena. Ali atrás a gente está vendo o retroprojetor, né? Isso aí. Aquele antigo mesmo, né? Sim, que se usava em sala de aula, aquelas coisas. A gente teve que aprender a mexer com ele, né?
Era na época dos slides, naquele projetor de slide. A gente até pensou em usar slides também, mas o retroprojetor, ele dá para você fazer muita coisa com ele, muita coisa. Né? A gente até, acho que usa pouco do que a gente poderia usar de tantas técnicas diferentes que ele permite, assim, de projeção, colagem, cor, de você usar gelatina. Por transparências, sim, né? Sim, A gente achou uma gráfica, né, que ainda imprime em acetato e que tinha acetato, porque hoje em dia é bem difícil conseguir imprimir. A produtora falou pra gente 1000 vezes, né? Vocês estão... Não querem usar projetor? Olha, vocês querem isso mesmo? Mas a gente optou pelo analógico, acho que foi uma escolha certa, assim, né? Hoje, olhando em perspectiva todo o processo, eu acho que esse elemento do circo como linha para encenação acho que contribui muito para a pesquisa também da André e para, enfim, para trazer a história da família dela, né, no nosso trabalho. André, é uma celebração? Também, né? Também, acho que sim. Com certeza. É mexer no que precisa ser tocado, né, de alguma maneira, assim. É uma celebração, já foi uma vingança. Já foi uma vingança? Opa! É muito complexo, né? Mas eu acho que sim, agora é uma celebração, assim, com certeza. É um compartilhamento, assim, é uma celebração. Eu tenho muita gratidão por todo mundo que está nesse projeto comigo. E essas duas urnas dessas pessoas desconhecidas? Então... O que fazer? Essa é uma das perguntas da peça. Tem que ver para o que fazer, né? Com duas urnas de pessoas que não têm ideia de quem são. Até para transportar, né? Que medo, né? Porque é isso. Quem são essas pessoas? Quem são essas pessoas? Não tem os documentos, que vidas não sabe foram os nomes. Aquelas, né? Exato. Que fizeram elas. É uma coisa que mexe com você, mexe com questões, né? Existenciais e enfim, mexe muito, né? Caramba! Olha o silêncio que ficou. Mas é uma celebração. Catábase em 5 sonhos, de quinta a sábado às 9 da noite, domingo às 8, no Centro Cultural São Paulo, lá no Porão. Legal, um espaço... Vai descer. É um porão. Descer todo Você mundo. Desce. Isso aí. Isso aí. Até o dia 14 de julho. Até o dia 14 de julho. Uma temporada legal, hein? Sim. Temporada boa, né? A gente tem uma oficina prática de escrita a partir do ponto de vista do animal, com a Carla Quinzo, lá também. Mais para frente ainda vou dar uma oficina de performance a partir de textos do Preciado, mas ainda não tem data. Mas é um projeto contemplado, né, pela 18ª edição do Prêmio Zé Renato, da Secretaria de Cultura de São Paulo, municipal. E só é possível fazer tudo isso e ainda ter esses cursos e tudo mais porque a gente teve esse fomento, apoio, né? Claro. E os ingressos são gratuitos, né? Gratuito, tudo gratuito. Todas as ações são gratuitas. Recomenda-se, né? Entrar no site do Centro Cultural de São Paulo, fazer uma reserva, mas sempre pinta na hora, né? Sim, eles agora você tem que tirar pelo site, mas normalmente fica você chega lá com fica uma cota presencial. Legal. Andréa, vê se não desaparece mais, hein? Apareça mais vezes aqui. Sim, virei. Marcos, prazer te ver novamente. Obrigada e parabéns pelo programa. Parabéns para nós, sobreviventes. Total. Deixa eu ver aqui. Vamos ver agora o que vai acontecer pelo Brasil afora, shows, espetáculos teatrais, para a gente poder se programar para o final de semana. É a nossa Agenda Brasil.
Olha só essa história, é uma história muito pouco conhecida entre nós, a respeito de uma soberana de uma nação africana, um território que hoje é Angola, não é isso? Nzinga, não sei se eu pronunciei certo, Acha Nascimento. Pronunciou, sim. É assim, é Nzinga. 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 Sim. E é isso, é um território que hoje é Angola. Que na verdade é o território Ndongo, né? Ndongo. Que é antiga, que agora é Angola, e tá ligado ali no centro-africano, tá ali nessa região centro-africana, que tinha aquela região Congo-Angola, né? Então é mais ou menos ali, por ali. Como é que você tomou contato com essa história, com essa personagem? Sim, em 2017, o Coletivo Negro, que é o coletivo que eu faço parte, que completa esse ano 16 anos, a gente foi para Angola apresentar um dos espetáculos que eu dirigi com o Rafael Garcia e com o Flávio Rodrigues. E aí, no meio da viagem, aí um professor chamou a gente para ir jantar na casa dele, aquela coisa, e acabou o jantar, ele abriu um mapa antigo, né, daquela região. E ele começou a falar, olha, lá na diáspora, vocês acham que o colonizador chegou, falou, vou colonizar, e não foi bem assim, né? Existe uma grande resistência, né? E um dos nomes dessa resistência é Nzinga. E aí ele começou a contar a história da Nzinga e do irmão, Ngola Mbandi. E aí a gente começou, eu fiquei, assim, apaixonada pela história, e aí eu já tinha ouvido falar de Nzinga e tal, mas não de uma forma assim tão profunda. Ele foi explicando dos essa história toda antes, pré-colonização ainda. Isso, pré-colonização. E aí ele começou a explicar os territórios, como que entraram nos territórios, ela era uma grande negociadora, né? Então ela negociava com os holandeses, com os portugueses, e nisso ela fazia uma resistência para que eles não conseguissem entrar mesmo, de verdade, colonizar de fato. E aí eu olhei para o Flávio Rodrigues, que é um parceiro meu de muitos, muitos anos, a gente fez escola juntos, enfim. Eu falei, eu quero fazer Nzinga. 2017. Isso a gente guardou esse projeto, voltou pro Brasil e aí... É muito difícil achar fontes, né? Sim, sobre essas histórias. Sim. E o que a gente tem também, Atílio, são livros de pessoas, né, que muitas vezes não são da cultura banto, né? Então a gente tem livros, assim, de pessoas que vão contar daquela forma, às vezes pessoas brancas que vão contar a partir daquele imaginário. Só que a gente, na pesquisa, a gente quis ir um pouco mais a fundo. Então a gente foi conversar, na era das lives, a gente foi conversar com algumas pessoas que uma era a rainha Djambi Kabitswila, que é uma rainha contemporânea, uma rainha africana contemporânea, que ela existe. E aí a gente foi conversar um pouco com ela. Ela é descendente direta da Nzinga. E aí ela falou um pouco sobre a história da Nzinga a partir da cultura oral. E a gente conversou também com historiador também africano, angolano, que também veio falar também sobre a história oral, sobre a Nzinga. Porque muitas vezes a gente tem uma história contada aí sobre ela que é meio shakespeariana. E aí a gente queria romper um pouco essa barreira. Chegar numa raiz mais próxima. Exatamente. Pelo menos, né? E pesquisar essa cultura, né? A cultura banto, que é uma cultura feita de um tronco linguístico que vai dar vazão a muitos povos, né, africanos. E aí a gente foi percebendo quanto essa cultura trabalha com as questões das éticas comunitárias, que é alguma coisa que a gente queria investigar, né? O mundo pós-pandêmico, a gente estava, né, completamente desolado, sem esperança. A gente queria o quê? Trazer um pouco esse tema sobre as éticas comunitárias, sobre uma outra possibilidade de irmandade, uma outra possibilidade de gestão de poder, né? Que essa cultura banto, essas culturas banto, nos ajuda a entender um pouco, né? Não dentro dessa esfera ocidental, mas pensando de uma outra maneira, né? Na peça a gente fala muito que é um dos da filosofia banto, que é toda pessoa é como um sol. Eles acreditam que a pessoa, ela nasce sol.
E aí ela atinge o seu esplendor, né? Ao meio-dia, que seria na metade da vida dela, e depois ela se põe, que é a morte dela. Então a gente vai, na pesquisa, a gente vai pensar um pouco dessa forma, né? Trazendo um pouco essas filosofias para nos ajudar a construir as cenas, que era isso que a gente queria. Pensar um pouco nas táticas anticoloniais que essa Nzinga tem enquanto trajetória, enquanto historicidade. Então a gente fugiu um pouco dessa história contada, né, escrita por alguns historiadores. Mais ocidental, uma coisa assim. Tal. E a gente foi um pouco olhar para esse lugar. Agora são personagens que se tornaram quase que mitos. Né? São mitológicos, né? A Nzinga, por exemplo, é uma figura mitológica já, né? E ela sobrevive, os personagens sobrevivem na Angola de hoje, colônia portuguesa, ainda é, né? Colônia portuguesa? Não é colônia, já em 1975 independência, né? Tem a independência, mas a gente fala portuguesa. Sim, né? fala português. Isso ainda sobrevive nesse ambiente, Sim. Essas histórias ainda são contadas, Olha, a Nzinga, a gente fala que ela é mesmo esse mito, né? Ela virou um sinônimo, né? Um sinônimo de resistência, de luta, de liberdade. Né? A gente tem uma foto, né, que é Ana de Souza, que ela foi batizada, porque por conta de trâmites políticos dessa mesmo, relação, né, ela entrou no batismo, né? E aí, mas lá a gente tem essa foto que todo mundo conhece dela, mas lá tem a estátua dela, que é a estátua africana dela, que é uma estátua imensa, grande, que as pessoas, então, ela habita o imaginário, tanto de lá como da diáspora, né? Quando a gente pensa em capoeira de Angola, quando a gente pensa em ginga, quando a gente pensa em resistência, a gente também está evocando essa força Nzinga, né? Você falou a palavra ginga. Ginga. É derivado? Porque às vezes a gente escuta ginga, aqui por causa do Z. Né? O Z muitas vezes é lido como J, né? Na língua bakongo. Então, às vezes você vai escutar em ginga, né? E aí a gente vai brincar um pouco com essa questão da ginga. No espetáculo. A base do espetáculo é a ginga, né? A gente vai também trabalhar um pouco corporalmente essa questão da ginga. Agora, como é que está colocado isso em cena? Quer dizer, como é que surge a ginga? Vários, né, nomes começam sempre com N, né? Exatamente. Como é que isso está colocado em cena? Então, quando a gente olha para a Nzinga, a gente ia para o irmão, porque o irmão também é uma chave ali dentro daquele contexto, né? O Imbandi. Então, a gente vai falar um pouco de irmandade, como esses irmãos, a partir de uma ética comunitária, vão gestar ali, gerar aquela comunidade. Então, a gente está falando de uma cultura que vai dialogar o tempo todo com a sua comunidade, né, de uma cultura que vai dialogar o tempo todo com a palavra. Então, no espetáculo a gente fala muito da palavra e é uma narrativa, e a gente tem pesquisado bastante isso, que é uma narrativa que não vai narrar os acontecimentos históricos, é uma narrativa que vai narrar a paisagem. Então, a gente tem um tapete, a única coisa que a gente tem no espetáculo é um tapete, e o público, e nós e o público, a gente vai narrando a paisagem, o público vai construindo com a gente esse imaginário, porque é uma cultura também que vai dialogar muito com o visível e o invisível, né? É uma cultura que vai dialogar também com isso. Então a gente trabalha um pouco com essa questão do mágico, né? Essas forças que a gente não enxerga, mas que estão presentes. Exatamente, ali, né? Que existe. Então, o tempo todo a gente faz o movimento solar, né? A partir do cosmograma bakongo também, que faz parte dessa filosofia. Então, o movimento todo é anti-horário da peça. Anti-horário, que vai fazer essa trajetória. A gente trabalha muito com o conceito da professora Leda Maria Martins, que é o tempo espiralar. Então, a gente vai trabalhar um pouco com essa temporalidade e também a gente vai trabalhar um pouco com essa questão do invisível, né? Então, tem coisas que a gente joga no espaço e é visto com a luz, e isso vai, a partir da nossa narrativa, vai criando um ambiente, vai criando uma paisagem. Quase que uma magia, né, que vai surgindo ali. Exatamente. Né? E é uma pesquisa corporal, uma pesquisa cênica, né, que a gente tem trabalhado. A gente usa também da técnica silvestre, né, que vai, a partir do Val Ribeiro, que é o nosso preparador corporal, ele
trouxe um pouco desse lugar, a gente traz um pouco das congadas, tudo que dialoga aqui no Brasil também com essa cultura banto. Eu estava até falando com as minhas meninas, falaram assim lá fora, e ginga é uma palavra brasileira. Não, é uma palavra banto, que a gente tem muitas palavras no Brasil que são banto que a gente não sabe, né? Então no começo você vai ouvir o Saloma Salomão, que é o nosso diretor musical, e a Jussara Marçal falando algumas palavras que parecem o português, mas é banto. Então a gente vai já trazendo... E muitas vezes foram incorporadas mesmo. Muitas, né? sim. A influência é muito grande, exatamente, muito forte. Né? Exatamente, a gente vai incorporando isso. Então a gente vai dialogando com essa palavra, o público vai entrando no jogo, porque é um jogo, né? Você precisa acreditar, né? Eu preciso acreditar e você precisa acreditar junto. E aí a gente vai contando 7 anos, não de uma forma cronológica, linear, mas de uma linear, mas de uma forma espiralar. A gente vai contando 7 anos da Nzinga, que é em 1617, quando o Ngola, né, falece, e o Imbandi entra no poder. O irmão entra no poder, e depois a morte do irmão e a ascensão da Nzinga. E a gente termina aqui, na ascensão dela. E aí a gente tem uma vontade, né? A vontade da pesquisa é não aproximar. Ngola não é rei. Rei é rei. Ngola é outra coisa dentro daquela cultura, né? Então a gente tem essa necessidade de não aproximar para alargar mesmo as possibilidades de existência. Então a gente vai falar Ngola, o público vai entendendo o que é. Aos poucos vai se habituando com esse linguajar, né? Com esses nomes. E essa questão da mulher rei, né? Até eu falei, gente, na semana que a gente estreou... Então, isso é uma coisa legal, aquela coisa da mulher rei. Né? A semana que a gente estreou, eu falei assim, gente, tá estreando lá nos Estados Unidos a Viola Davis com mulher rei. Eu falei, não acredito. E é claro, né? Hollywood não explica, obviamente, porque é mulher rei. Mas na peça a gente explica sobre a questão. Porque nessas culturas, o poder é feminino e a autoridade é masculina. Isso tem a ver com a cultura, com a gestão da comunidade, tem a ver com o funcionamento mesmo comunitário. Então, quando a Nzinga entra num lugar de poder, de autoridade, que é, né, essa ascensão dela, ela vira uma mulher rei, ela vira uma Ngola. Né? Então a ascendência é masculina, não é feminina. Não é feminina. Então a gente vai trabalhar também com esses outros tipos de lógica, né? Com a mulheridade africana. É toda uma lógica muito diferente da lógica ocidental que a gente está habituado aqui, da relação de poder, de autoridade, né? Essas coisas. Completamente diferente. Completamente diferente. O espetáculo chama Nzinga. Nzinga. A gente tem umas fotos aí, você está estreando agora até o dia 14 de julho. Lá no Centro Cultural São Paulo, na Sala Jardel Filho. Sexta e sábado às 8 da noite, domingo às 7. Cadê as fotos? Que eu quero ver as fotos da Nzinga. A gente estreou esse espetáculo em 2022, lá no Sesc Pompeia. E a gente está fazendo uma reestreia aqui no Centro Cultural São Paulo, pelo PROAC. Então é uma reestreia do espetáculo. Voltando para São Paulo, que a gente está viajando pelo interior. É você ali? Essa sou eu. Porque no elenco tem mais gente, né? Sou eu e o Flávio Rodrigues, que é esse. Você tem a Maria Thaís aqui também, como orientação artística? Grande Maria Thaís, maravilhosa. Thaís, maravilhosa. Ela fez a primeira parte do processo, uma orientação muito precisa e muito importante para o processo. Aí a gente tem o Eduardo Okamoto também, que fez uma orientação artística. Tá com uma equipe tanto. A gente tem o Bruno Garcia, que também divide a direção comigo e com o Flávio. Essa e é o nosso orientador de pesquisa. Não, né? É no Sesc Pompeia. No Sesc Pompeia, aqueles tijolinhos lá do fundo. Isso, né? É linda essa sala, espaço cênico. Que foto maravilhosa essa. E esses figurinos, garota? Figurino da Silvana Marcondes. E aí a gente tem um tecido e uma saia que vai se transformando durante o espetáculo em várias coisas. Vamos lá, mais fotos. Eu e o Flávio. Flávio Rodrigues, né? Que é teu companheiro de cena. Isso, que é também uma das pessoas com o Bruno Garcia que tem esse projeto de Ásperas Produções, né? Que é esse projeto que vai trazer as personalidades históricas para a cena. É muito interessante esse projeto deles dois. A gente dança bastante.
Baseado nos rituais de lá mesmo, nas danças? Essa específica é na técnica silvestre, que eu falei para você. A gente vai trabalhar com os elementos da terra, do fogo, da água, da dualidade e do ar. Você tá com cabelão ali, ó. Tô. Cabelão de Nzinga. Tá bem bonito. E a luz maravilhosa, que é o que dá magia, é do Wagner Pinto. Opa! Que dá a magia da peça. Essa luz aí, por exemplo, olha que linda, né? Que efeito que dá isso, né? É linda. Lindo. Tem mais? Olha aí. Tem eu, esticada. Esticada, alongada. Tipo Pilates aí. Pilates. Opa, que cena é essa, menina? A hora que aparece a matamba, que é uma inquice, né? O candomblé Congo Angola, ele trabalha com outras, que não são orixás, são inquices. E aí a gente vai aparecer um pouco dessa... Na verdade, isso é pra gente, né? O público que ele vê esse nascimento dessa matamba, dessa Nzinga. E aí é aí que a gente explica o que significa Nzinga. É um dos significados do nome dela, que é a pessoa que nasceu com o cordão umbilical enrolado no pescoço. Aí somos nós, olha lá. Trabalho lindo, menina. Nossa, e com uma pesquisa... pesada, hein? Forte. Pesquisa grande. Eu acabei de terminar o mestrado e o meu mestrado fala da Nzinga, desse processo. Eu acho que eu sou uma atriz antes da Nzinga e uma atriz depois. Modifica, né? Sim, processo. Imagino, nossa senhora. Sim. Nzinga lá no Centro Cultural São Paulo, na Sala Jardel Filho, a Salona, até o dia 14 de julho, sexta e sábado às 8, domingo às 7, entrada franca? Sim. Entrada franca. PROAC, né? Isso. Uma maravilha. É bom sempre reservar, tem o site do Centro Cultural São Paulo, reserva, mas se você não conseguir no site, todo mundo fala, chega lá na hora, porque as pessoas às vezes reservam e acabam não indo e tal, então sempre entra. Sim. Parabéns, menina. Obrigada, belíssimo trabalho. Venha mais vezes. Se quiser vir amanhã de novo, pode vir. Obrigada, querido. Muito obrigado, tá? Deixa eu ver aqui. Que pena, o programa está chegando ao fim. Mas a gente volta na semana que vem com mais arte, mais cultura, mais entretenimento de qualidade. Fiquem bem. Não se esqueçam das nossas redes sociais. Programem-se para o final de semana. Aproveitem a cidade de São Paulo com todas as suas atrações culturais. E a gente volta quinta-feira que vem? Quinta-feira que vem. Tchau. Deixar correr, vou ver televisão. Mais um filme que se vê, tem de tudo um pouco, só não tem você. E eu me sinto em plenação, mas no fim de tudo não tem solução. Mas que situação. Pra quem explicação. Sei que amanhã a gente vai se ver, mas essa